Patrimônio é mais do que um espaço ou um objeto. Ele carrega memórias, histórias e identidade. No coração da Ilha Tupinambarana, a cidade de Parintins guarda histórias que se entrelaçam entre gerações, culturas e povos. A Praça Tsukasa Uetsuka recebe o nome em homenagem a um dos japoneses que chegaram à Amazônia no início do século XX. Parte de um movimento migratório que buscava novas oportunidades e contribuiu para o desenvolvimento da região. É notório que existem várias versões sobre a colonização japonesa na região amazônica, mas é sabido que na primeira metade do século XX tem início a imigração para o estado do Amazonas, com a iniciativa do governador Efigênio Salles, que em 1927 vai doar terras aos japoneses nos municípios de Maués e Parintins. Em Parintins, vale aqui ressaltar que a escolha do local não foi aleatória, não foi gratuita, não foi por um acaso. O local escolhido, entre os rios Amazonas e Paraná do Ramos, dava a possibilidade dos colonos de terem acesso a dois portos importantes. Aliado a isso, também podemos lembrar que as várzeas amazônicas são férteis e favoráveis à agricultura, principalmente as de ciclos curtos por conta das enchentes dos rios, mas que, entretanto, também garantem retornos econômicos mais rápidos. Devemos aos japoneses a introdução e o cultivo da juta no Brasil, que impulsionou por muito tempo a economia do estado do Amazonas a partir de mudas cultivadas por Ryota Oyama, quando, em 1937, o senhor Ryota pôde colher 6 toneladas de fibra e o senhor Yoshimasa Nakauchi 4 toneladas. Diz-se que tão boa era a qualidade dessa fibra que o comprador, a companhia Martim Jorges, no Pará, ficara sem acreditar que fosse produto do interior do Amazonas. Pensou-se até que fossem trazidas da Índia. Além do plantio da juta, os japoneses também trouxeram novas técnicas agrícolas que possibilitaram melhorar o cultivo de outras espécies de plantas, como o guaraná, que ainda hoje tem importância econômica para a região. Mas não podemos ser ingênuos e romantizar essa colonização. A introdução do cultivo da juta em Parintins tem ligação com o projeto do Império do Japão de fazer prosperar no Amazonas uma empresa capitalista ao moldes de um zaibatsu, que é um modelo industrial e financeiro que possibilitaria inserir o Japão entre as mais ricas do planeta às custas da exploração colonial. A imigração japonesa no município de Parintins iniciou em 1929 com a chegada de Tsukasa Uetsuka, que tinha a finalidade de instalar no lugar denominado Vila Batista os Koutakusei, assim chamado os alunos formados na Koutaku, fundadas por Uetsuka. Foi ele, aliás, que também, em 1931, fundou o Instituto Amazônia, com a permissão do presidente Getúlio Vargas para a colonização no estado do Amazonas. E, neste mesmo ano, chega a Vila Batista a primeira turma de Koutakuseis recém-formados, no qual, a partir daí, a vila passa a chamar-se Vila Amazônia, após ser comprada do coronel da Guarda Nacional, Francisco Barreto Batista, por Uetsuka, no ano de 1929. Assim, em outubro de 1930, foi lançada a pedra fundamental da imigração japonesa no estado do Amazonas, e se deu em 2 etapas. Em Vila Amazônia, a principal construção foi o Hakko Ishui Kaikan, que era uma edificação em estilo japonês, inaugurada em outubro de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, com as tropas japonesas invadindo muitos países do Oriente a partir do plano militar Hakko Ishui, que pode ser traduzido como os 8 cantos do mundo sob um único teto. Então, seria o Hakko Ishui Kaikan, comumente chamado de o pagode dos japoneses na Vila Amazônia, uma demarcação colonial na Amazônia?
pois, além de servir como salão de reunião e de casa de oração, também era o símbolo do poderio expansionista nipônico na Amazônia. O próprio Uetsuka descrevia a Vila Amazônia como uma colônia próspera do Japão em território amazônico. Observe bem, uma colônia. E para além das histórias bonitas, permeadas de heroísmo, havia muita tensão entre os japoneses e os habitantes locais, que de uma hora para outra se viram sem as terras que viviam antes da imigração chegar. Há relatos na memória coletiva de que muitas pessoas que ficaram, como todo o modelo colonizador, foram submetidas à exploração do trabalho, a maus tratos, à violência física, tudo isso promovida por colonos japoneses oriundos de uma elite fascista que pegava o Dainiho, ou o Grande Japão. Afinal, os Kotakuseis eram provenientes de famílias urbanas de classe média e alta e sem tradição agrícola, que precisavam explorar os nativos que conheciam bem a terra. Assim, não estavam aqui para uma aventura épica e romântica, mas para uma missão imperialista do governo japonês. Essa escola, e eu digo entre aspas, de colonização, tinha uma estrutura militar que incluía oficiais graduados do exército em seu corpo docente e fardamento das forças armadas japonesas. Além disso, para o Estado japonês, todo súdito era um soldado em potencial. O nome da escola de Uetsuka foi abreviado para Koutaku, no qual derivou a palavra Koutakusei, que numa tradução livre fica pessoa, sei em japonês, da Kotaku. Ou seja, aluno, ou cadete, ou soldado, da escola Koutaku. É assim que a historiografia registra que o tenente japonês Saikeuchi era quem cuidava da ordem pública em Vila Amazônia, sendo responsável pela temida Saia Preta, uma prisão localizada na colônia modelo Dandirá, que era outra propriedade comprada pelos japoneses, e que não à toa sempre estava lotada de presos, não japoneses, mas os trabalhadores nativos que sempre reclamavam da exploração que sofriam por parte dos colonizadores. Quando o Brasil declarou guerra ao eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, o projeto de colonização de Vila Amazônia foi desativado pelo governo brasileiro, que, em setembro de 1942, desapropriou a Companhia Industrial Amazonense, fundada por Uetsuka, com o intuito de gerenciar toda a produção japonesa, principalmente da juta. Além disso, Vila Amazônia foi considerada espólio de guerra e vendida em leilão em 1946 à empresa JG de Araújo, da cidade de Manaus, que passou a comercializar a juta ali produzida. É de JG a construção de um belo casarão ao estilo português de uma igreja, que erroneamente se atribui aos japoneses. Aliás, muitas das construções japonesas foram demolidas nesse período para dar lugar aos alojamentos dos funcionários da empresa de JG. Quanto aos japoneses que ali residiam, estes foram levados forçadamente a Tomé-Açu, no Pará, e lá permaneceram até o final da guerra, e com seu término, a grande maioria não retornou. Pouca coisa resta da colonização japonesa em Vila Amazônia. O que eu considero de maior expressão é o cemitério com alguns poucos túmulos das pessoas que ali um dia se aventuraram a colonizar aquela região. Bom, a Praça Kazetsuka ela foi inaugurada em 1980 como uma homenagem aos alunos Kotakuseis que vieram num projeto de imigração. Foi parceria do governo do Brasil e do Japão. A construção foi uma parceria entre a Prefeitura de Parintins, o governo do Japão e os descendentes, os netos dos Kotakuseis, a partir da Associação Kotaku de Parintins. A primeira coisa que notamos em cativou a impressão Paris, as cores, os materiais e os detalhes que formam sua identidade visual. Ela traz sim alguns elementos, acho que os dois elementos mais importantes. Eles fazem uma réplica do Torii, que é um portal, que eles usam no Japão, grande, assim, vermelho, que ele marca a entrada de um local que é sagrado, espiritual. Então, ali na praça também é sagrado para o conhecimento e para essa relação também. O conceito de Zen, que é a mistura com a natureza. Então, a praça ela tem aquelas pedras, uma parte de areia, assim,
ela remete a esse conceito japonês. O caráter memorial é o principal dessa praça, né? Como já foi dito antes, ela foi feita como homenagem de 50 anos de chegada dos Kotakuseis aqui. Então ela traz a memória tanto do idealizador do projeto, né, que é o Tsukasa Oitsuka, que dá o nome na praça, quanto a presença dos japoneses aqui. Mas principalmente a praça, ela carrega um valor simbólico. Ela representa a identidade cultural, memória coletiva e a presença da integração japonesa em Parintins. A praça ela foi inaugurada com uma função dupla, digamos assim, né, que é trazer o espaço de lazer para as pessoas, mas também para conscientizar, para informar a presença nipônica aqui na nossa cidade, né, um pouco sobre a influência cultural da nossa cidade também. A praça ela foi feita, né, com esse intuito, mas por falta de políticas públicas, eu acho que incentivem, né, as pessoas a conhecerem mais sobre essa história, ela acabou sendo utilizada hoje em dia para outras coisas, né? Por exemplo, tem venda de comida lá e essas outras funções, ela serve como um outdoor, digamos assim, porque ela se encontra numa região de fácil acesso, né? É diferente do intuito principal dela. Entender como a praça foi construída nos ajuda a compreender o contexto histórico que ela surgiu. O processo de construção nos revela as mãos e a intenção que deram a vida ao patrimônio. O patrimônio material, ele está diretamente ligado ao patrimônio cultural de uma cidade. É muito ligado às comunidades, o que as comunidades têm em comum. Então, juntando a memória individual e a memória coletiva, se tem aquele patrimônio. Como memória individual, a história de cada um dos japoneses que vieram juntamente com a imigração. E memória coletiva está presente juntamente com todos aqueles japoneses que participaram, de certa forma, do que está presente aqui em Parintins e na Vila Amazônia. O patrimônio ele está presente na cidade para trazer aquela lembrança, para não deixar aquela história ser esquecida pela comunidade, mesmo não tendo uma ligação direta com vários âmbitos da cidade. Por exemplo, muitas pessoas não sabem de fato qual o significado daquele patrimônio, mas quem estuda e quem sabe, de fato sabe a importância daquelas memórias não serem esquecidas. Até mesmo os próprios descendentes dos japoneses podem não saber qual a importância da praça para a cidade, mas quem estuda e quem quer relevar a importância deles na cidade sabe que é necessário. Bem-vindas à Vila Amazônia. É sempre uma honra receber pessoas que querem conhecer a nossa história, né? Porque a Vila Amazônia ela vai além daquilo que as pessoas veem. Ela tem uma história belíssima, né? Eu estou, né, prestadora de serviço na escola Tsukasa Oitsuka, que é a maior escola da região. É uma escola de 22 salas de aula na zona rural. Ela é municipal e ela homenageia Tsukasa Oitsuka, o mentor desse grande projeto científico, econômico, que deixou um legado histórico na Vila Amazônia, no Amazonas, em Parintins. Hoje, a associação Kotaku, né, ela vem, ela resgata muito forte, são parceiros da escola, são parceiros da comunidade, e cabe a nós manter esse legado, contar esse legado e falar da importância para nós. Nós temos o livro, a saga dos Kotaku 6, eu não sei quantas vezes eu já li esse livro, mas toda vez que eu leio, eu aprendo mais e tem algo mais, algo diferente. A história dos Kotaku 6 é a história do Amazonas, é a história de Parintins, é a história da Vila Amazônia. O significado nosso é o seguinte, que viemos aqui para trabalhar, para desenvolver a Amazônia, não só na parte social como econômica inteira da Amazônia. Desenvolvimento da educação também, de desenvolvimento da cultura. Então isso aí que vem inspirando a gente justamente para deixar esse legado, né? Aqui se plantou a junta que se formou um ciclo de desenvolvimento do estado do Amazonas e do Brasil também, né? Chegou a desenvolver o Brasil. E também esse trabalho nós que continuamos trabalhando para desenvolver o estado, né? Olha, Tsukasa Oitsuka foi o mentor intelectual desse projeto, né? Justamente de trazer esses imigrantes para cá. E com esse intuito de que na época
faltava muito produto no Amazonas, porque os caboclos nossos amazonenses tinham se transferido para o estado para ser soldado da borracha. Então faltava gente trabalhando no interior e o Amazonas tinha dificuldade de alimento, de produção. Então casou com o que a gente precisava também no Japão, porque o Japão tinha muitos técnicos, muitos alunos, e eles justamente precisavam trabalhar, e na época, devido ao Japão ter muita guerra, passavam uma certa dificuldade. Então juntou o útil ao agradável, né? Então eles precisavam vir e o Amazonas precisava de produção. Então o ESCA, do caso de Tsuka, ele foi o mentor intelectual desse projeto, né? Trouxe essas famílias para cá e daí começamos a trabalhar e desenvolver. Acontece no Brasil, né? A memória culta, que a gente está chamando, né? Mas nós estamos justamente trabalhando em função disso, de tentar fazer com que esse legado não seja esquecido, entendeu? Então, a gente está tentando já há muitos anos, por isso a gente já tem a Associação de Brasileiro de Parintins aqui, temos agora uma festa justamente para fortalecer essa questão desse patrimônio. Temos essa praça aqui que fizemos em homenagem à Juta e o Rio Otoyama, que é considerado o pai da Juta, né? É justamente para não ser esquecido. Temos outros projetos para cá, temos um projeto de, não esquecemos, de erguer o Raico Caican, que é o centro cultural nosso. A praça do ESCA está sendo reformada, futuramente deve ser um memorial do ESCA, e aqui a gente deve fazer o memorial da Vila Amazônia, japoneses e o pessoal que participaram também, que deram essa contribuição para o desenvolvimento dessa vila, chegar até onde chegou. Então estamos aí, temos várias, dia 21 vai ter outra festa aqui, que é do aniversário da Vila Amazônia, que também foi quando justamente eles chegaram, não foi quando eles chegaram, mas quando ela passou de Vila Batista para Vila Amazônia. Então, muito obrigado, tá? Lugar historicamente muito importante para Parintins, para o Brasil, para o Japão, né? E os Kotakusei, que mais de 95 anos eles inauguraram aqui e contribuíram muito para o desenvolvimento de agricultura, porque agora no Brasil todo existe 2.600.000 descendentes japoneses vivem no Brasil. Ano 2028 120 anos da imigração japonesa no Brasil. E aqui no Kotakusei, este ano, 95 anos da imigração no Kotakusei, aqui no Vila Amazonas. Por isso, os imigrantes, eles esforçaram muito, contribuíram muito para o desenvolvimento do Brasil. Por isso que agora, Japão e Brasil são parceiros com uma longa história de amizade. Porque agora nós temos esse tipo de relação muito próximo com o Brasil, por causa dos imigrantes japoneses que contribuíram muito para o Brasil. É muito importante conservar essa história. Então, ontem eu encontrei vários descendentes japoneses e eles entendem a importância de conservar essa história da imigração japonesa nas Parintins. Por isso que o consulado do Japão também, nós também entendemos como essa imigração japonesa em Parintins é uma presença bem significativa. Por isso, nós também continuaremos, né, ativamente e trabalhar junto com a comunidade japonesa para conservar e também manter essa história e também para fortalecer, né, nossa relação, os laços de amizade entre o Japão e o Brasil, entre o Japão e Parintins. Agora também estou muito feliz, né, como os jovens que estão estudando, fazendo esse tipo de estudo, projetos sobre Kotakusei, né? Então agora estou muito feliz e também estou muito feliz de encontrar com vocês, os jovens né, de Parintins. Muito obrigado. Quando Vila Amazônia foi desativada, né, o prefeito Raimundo Reis Ferreira, ele muito queria, né, resgatar os japoneses de volta para Parintins. Então, quando foi em 1981, ele fez a Praça do Caso Etsuka em homenagem aos japoneses. Nesse momento que eles vieram, na inauguração da praça, nos 50 anos de colonização japonesa de Vila Amazônia, eles doaram o filme 16mm para a Prefeitura de Parintins. A Prefeitura de Parintins guardou esse filme, tá? Só que eles não tiveram cuidado da conservação do filme. Então, quando eu comecei a pesquisa em 1993, eu consegui esse filme, que eu fui para o laboratório de fotografia da Universidade Federal do Amazonas para fazer a lavagem, do qual nós levamos quase um mês lavando o filme, porque ele estava grudado, e assim nós recuperamos. Então, a praça foi construída em homenagem aos japoneses que habitaram Vila Amazônia, e nessa época, o município de Parintins recebeu um filme de 16mm.
entendeu? A respeito, e conta a história, inclusive, desse livro, da chegada dos japoneses em Vila Amazônia. O modelo era todo japonês, digamos assim. Então, assim, o pessoal faz reforma, não faz restauração. Inclusive, recentemente, acho que ano atrasado, em 2023, teve gente que deu tiro na imagem, na notificação, no caso, entendeu? Então, assim, tem pessoas que não entendem o valor de uma história e toda a praça foi mudada, porque ela era cheia de caramanchãozinho, cheia de flores, era muito bem tratada a praça, ela tinha um significado muito importante para a vida dos japoneses, né? E quem chegava já através da praça, sabia que existia uma colônia que aconteceu em Parintins. Para ter um patrimônio material e imaterial. E material está no sentido dos sentimentos, né, que os japoneses nutrem a respeito. Tanto é que o Eliseu tem o maior cuidado com a praça. Né, ele tem um cuidado, tem um carinho e tudo mais, apesar do pai do Eliseu não ter sido Kotakusei, ele veio depois. Ele, enquanto filho e descendente, tem o maior cuidado. Quanto à questão material, eu vejo que nós, parintinenses, devemos ter maior cuidado com os nossos patrimônios, porque a gente acaba perdendo, inclusive, parte da história. E aí tem um sentido e uma importância. Se você olhar lá no busto, tem a relação de todos os Kotakuseis que estavam e habitaram Vila Amazônia, que aqui estiveram, que aqui contribuíram, que aqui trabalharam, e que foram presos, inclusive, em 1942, quando chegou o 20º Batalhão aqui da Vila Amazônia, que os prendeu. Entendeu? Então, assim, ele tem um significado muito importante para Parintins, porque a colonização dos japoneses de Vila Amazônia, a colônia, ela foi planejada diferentemente das outras colônias. O prefeito, né, o executivo e a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo, ela tem que começar a zelar pelo patrimônio arquitetônico, até para valorizar cada vez mais o sentido da história, porque nós precisamos conhecer a história. Hoje, poucos conhecem a praça dos japoneses, mas não entendem o valor histórico e o que aconteceu entre 1930 a 1942. Não entendem que em 1931 chegou uma leva de japoneses que estudaram e se prepararam no Japão para vir para a Amazônia. Entendeu? E que em 1930, Tsukasa foi a São Paulo e contratou 30 técnicos para implantar a colônia japonesa aqui em Vila Amazônia, que era em 4 bases: meteorologia, saúde, estudo e pesquisa e agronomia. Então, assim, nós estamos perdendo o sentido da história. Descobrir a história da Praça de Tsukasa e Eitupa é mais do que um espaço físico. Reconhecer o valor do patrimônio, compreender as raízes da comunidade japonesa em Parintins e fortalecer a nossa identidade cultural. Um patrimônio material que nos conecta com o passado e inspira o futuro.